Oi meninas, tudo bom? Esse aqui vai ser o terceiro vídeo do canal. Eu sei que eu tinha prometido pra vocês que eu ia fazer um vídeo toda semana, mas algumas coisas aconteceram, tipo, eu tô no final da minha graduação, então eu tô tendo que estudar um pouco mais, não tô tendo muito tempo pra pensar em outras coisas. E quando eu tenho esse tempo pra pensar, eu tiro ele pra mim, porque é nada mais justo, né? Então, eu tinha prometido pra vocês que eu ia falar muito mais sobre o curso de obstetrícia em si, mas eu não sei temas que eu poderia estar falando. Tipo, até me deram algumas ideias, mas como eu tô, tipo, estudando muito pra coisas que são muito específicas da obstetrícia, eu não tô com muita vontade de estudar coisas além, tipo, porque me pediram pra falar sobre as posições do parto, etc. Eu até posso falar, mas seria de um modo muito raso. E eu acho que se eu estudo, eu tenho potencial pra fazer um vídeo que explique muito mais o porquê de cada posição, o porquê que a gente, em determinada fase do período de trabalho de parto, a gente fala pra ficar em uma posição, no outro em outra, e eu acho que eu posso fazer esse vídeo mais pra frente. Existem muitas coisas que estão acontecendo no Brasil, né, que é que eles estão querendo proibir a educação sexual nas escolas se já não tá proibido. E a educação sexual é um assunto que me atrai muito e que sempre me atraiu e foi um dos motivos também de eu querer ser obstetriz, porque eu acho que a educação ela é capaz de mudar tudo. Então, esse vídeo aqui ele vai ter um foco mais para a educação sexual por si. Vai ser um vídeo muito mais voltado para as meninas, mesmo eu acreditando que os homens tenham que saber isso, eu acredito muito, porque é uma coisa que eu exijo muito dos meus companheiros, porque eu acho que é importantíssimo que eles compreendam e que eles estejam ao lado. Então o vídeo de hoje vai falar sobre o ciclo menstrual. Eu sou uma amante, né, do ciclo menstrual. Eu acho que ele pode nos dizer muita coisa de como nós estamos, tanto fisicamente quanto emocionalmente. O meu ciclo menstrual muda de acordo com os meus sentimentos e isso é muito, pra mim ficou muito evidente quando eu mudei aqui pra Itália que eu uso coletor menstrual e no Brasil eu conseguia trocar ele 2 vezes por dia. E aqui eu trocava ele mais ou menos 7 vezes por dia, senão ele começava a vazar sangue e era sempre cheio. Pra mim foi muito louco perceber o quanto mudanças que mudem o nosso psicológico, tanto quanto mudanças ambientais, porque querendo ou não, eu vim pra uma parte do planeta que tá no outro eixo, no outro ângulo, tem muito mais. Eu acredito, né? Porque quando eu olho pra lua aqui, a lua tá super próxima da Terra, é uma lua fantástica. Mas voltando pro tema principal, a gente vai falar de menstruação. No ano passado, retrasado, eu fiz um projeto com crianças, adolescentes, né? A partir de 12 anos, se eu não me engano. E a primeira pergunta que eu fiz pra eles foi o que era menstruação? E muitos deles me falaram que era sujeira do útero, né? E pra mim isso é um absurdo, porque eu acho que a menstruação por si só, eu tenho uma visão super romantizada, eu admito, é a visão que muita gente não tem, porque tem muita gente que tem muita dor, tem um fluxo muito intenso, mas eu tenho essa visão romantizada porque eu acho que é um processo incrível. Eu acho que é o processo que mais nos mostra o quanto o nosso corpo é cíclico e o quanto ele é capaz de trabalhar em harmonia. Pra mim é incrível, é incrível. Então, o que é a menstruação, né? Voltando. A menstruação nada mais é do que o processo de preparação do nosso corpo feminino para receber um ovócito, que é o óvulo fecundado pelo espermatozoide. E biologicamente, nós fazemos isso numa média com um ciclo de 28 em 28 dias. A gente tem que estar muito ciente que isso vai variar de mulher para mulher. Então, tem mulheres que vão ter um ciclo de 20 dias, como vão ter mulheres que vão ter um ciclo de 42 dias. E tá tudo bem, não tem nada fora do normal. Mas na escola a gente aprende que é de 28 em 28 dias. E isso mexe com a cabeça das meninas de uma forma. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu nunca nem tinha tido relações sexuais e a minha menstruação atrasou 10 dias. Imagina, eu tinha 14 anos
E eu sempre tive conhecimento do que era o ciclo menstrual e como que fazia pra eu engravidar. Mas eu achei que eu tava grávida, com 14 anos, sem nunca ter tido relação sexual. Mas que merda passou pela minha cabeça. E, e eu acho que é óbvio que eu sempre fui muito paranoica com essa história de gravidez. Eu sempre tive muito medo de engravidar. E isso explica muito o porquê que eu tive essa ideia ridícula quando eu tinha 14 anos. Mas eu acho que a gente só consegue tirar os nossos medos e ânsias a partir do conhecimento. Então é isso. E o ciclo menstrual eu vou fazer nessa média de 28 dias, porque eu acho que é mais fácil de explicar. E eu vou explicar um pouquinho como ele funciona. O ciclo menstrual, ele é equilibrado, né? Vamos dizer, eu não gosto dessa palavra equilíbrio, porque eu acho que não é equilíbrio, é homeostase. Mas o equilíbrio, ele é uma palavra mais fácil de entender. E o ciclo menstrual, ele vai ser coordenado por 4 hormônios diferentes. Esses hormônios são o estrógeno, a progesterona, o FSH, que é o folículo estimulante, e o LH, que é o luteinizante. E esses hormônios vão ter picos e quedas para fazer com que tenha o ciclo menstrual. Então, no início do ciclo menstrual, a gente vai ter uma pequena elevação do hormônio FSH, junto com o aumento progressivo de estrógeno. E esses dois hormônios juntos, junto com o LH, que fica ali baixo todo o ciclo menstrual não, que fica ali baixo até mais ou menos o dia 13 do ciclo, vão fazer com que forme o sangue, o miométrio, faz com que o miométrio, que é a nossa parede do útero, consiga se espessar, que seria como eu explicava para eles, era como se formasse uma caminha de sangue em volta dentro do útero, e essa cama de sangue ela vai estar pronta para receber essas células formadas do óvulo e do espermatozoide. E aí, no 14º dia seria a liberação do óvulo. Por quê? Porque esse FSH vai estimular a maturação do óvulo, que está dentro do nosso ovário. Por quê? Porque nós já nascemos com todos os nossos óvulos prontos, mas são óvulos imaturos. Então a gente precisa de alguma coisa que faça com que esse óvulo amadureça e esteja pronto para juntar, para fecundar com um espermatozoide. Então, eu vou ter, no início do ciclo menstrual, esse hormônio FSH, que é folículo estimulante. Então, é um estimulante de folículo, um estimulante de óvulo, que vai subindo para poder estimular o amadurecimento desse óvulo. E aí, no 14º dia, junto com o estrógeno, eu vou ter um pico de LH com um pico de estrógeno, que eu vou fazer com que eu tenha liberação desse óvulo. E dentro da minha tuba uterina, eu vou ter cílios, que são como se fossem pelinhos, que tem um movimento positivo para dentro do útero, que vai fazendo com que esse óvulo venha para dentro do útero. E aí, eu tô falando de um ciclo menstrual normal, que eu não tive relações sexuais e eu não tive a fecundação desse óvulo. E aí com esse pico e como eu não tive a fecundação, volta. E aí, com esse pico e a liberação do óvulo, eu vou começar a ter um aumento de progesterona. Esses outros 3 hormônios caem e eu começo... Os 3 hormônios não, desculpa. Tenho a queda do FSH junto com o LH, ok? O estrógeno, ele cai, mas ele meio que se mantém. E eu vou ter o aumento da progesterona. Por quê? Porque a progestação. A progesterona vai ser responsável por manter essa cama no útero. E como eu não tive a fecundação, eu não vou ter hormônios externos, que seriam, por exemplo, os hormônios desse embrião, que fariam com que eu mantivesse essa caminha.
Então eu tenho uma queda de novo desses hormônios que vão fazer com que ocorra a menstruação. Parece muito complicado, eu sei que eu tenho uma forma de explicar que é muito dialética e pode ser que ninguém entenda nada, porque eu vou e volto muito no que eu falo, mas a base de tudo que eu quero que vocês entendam é que na primeira parte da menstruação eu vou ter o espessamento, a formação da cama dentro do meu útero. Na metade desse ciclo eu vou ter a liberação do meu óvulo. E depois da metade desse ciclo, eu tenho um abaixamento de hormônios, uma redução de hormônios com o aumento de um hormônio específico que deveria manter essa caminha. Mas como eu não tenho um bebê ali, ela vai cair e eu vou menstruar. E aí eu acho que o mais interessante disso tudo, de você entender o seu ciclo menstrual, é que você consegue regular o período que você tá. Por que, Amanda? Porque cada hormônio vai ter uma atividade diferente em todo o seu corpo. Então, por exemplo, é muito importante que a gente saiba regular nosso período menstrual, porque ele é um método contraceptivo. A tia não tá falando que você não tem que usar camisinha, a tia tá falando que você tem que usar camisinha sempre, em qualquer que seja a relação sexual, porque a camisinha não protege só de gravidez, a camisinha protege também de doenças sexualmente transmissíveis e a gente tem que estar ciente que elas estão aí, elas circulam entre nós o tempo inteirinho. Então sim, a gente tem que usar camisinha. Mas como que eu posso monitorar esse meu ciclo menstrual? O nosso ciclo menstrual, ele inicia no primeiro dia da menstruação. Eu vou ter mais ou menos uma menstruação de 4 dias, isso pode se estender ou pode se reduzir, vai depender muito do seu corpo. E aí, no 14º dia, eu vou ter teoricamente, eu vou ter a liberação do meu óvulo. Então, só que a gente tem que lembrar que existem margens de erro e existem corpos que funcionam de modos diferentes. Então, 3 dias antes da sua ovulação ou 3 dias depois, você pode engravidar. No entanto, não quer dizer que a sua ovulação vai ser no 14º dia. Pode ser que a sua ovulação venha no 10º dia. Pode ser que a sua ovulação venha no 8º. Pode ser que ela venha mais pra frente. Então, a gente pode controlar algumas coisinhas. Uma dessas coisas é o muco cervical. O que é o muco cervical? O muco cervical seria um muco, literalmente, como se fosse um muco, uma secreção feita pela cervice uterina, que é o nosso colo do útero, que deixa ele um meio mais confortável, vamos dizer assim, para o espermatozoide nadar e chegar até lá dentro do útero. Então, no dia da nossa ovulação, alguns dias antes, mas no dia específico da ovulação, a gente vai ter um muco cervical que é como se fosse uma clara de ovo. Ele é transparente e quando você faz assim, ele se estende muito. Então, para mim, esse é um dos sinais mais fáceis de reconhecer durante o meu período menstrual. Além disso, se você consegue manter uma rotina de medir a sua temperatura todos os dias no mesmo horário antes de levantar da cama, você vai perceber que no dia da sua ovulação você vai ter um aumento de meio grau mais ou menos na sua temperatura. Então, isso é muito legal, muito legal. Tem muita gente que, por exemplo, antes de menstruar, vão ter os sintomas pré-menstruais, que pode ser um pouco de irritação, um pouco mais de fome.
o seio vai estar mais dolorido, vai estar maior. Eu percebo isso muito quando eu entro no meu segundo período do período menstrual, porque parece que o meu corpo ele tá uau, tá super planejado pra ter um filho, assim, é incrível. Por exemplo, a progesterona, ela mexe com alguns hormônios que são relacionados ao intestino. E aí eu começo a ficar constipada, como se fosse uma grávida, o meu peito fica gigantesco, eu fico com fome. É como se fosse realmente um início de gravidez. E aí vem a queda de hormônio, e aí eu desincho, fico ótima de novo. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que entender o nosso período menstrual pra gente entender muito quem a gente é e porque ele diz muito sobre nós mesmas e às vezes a gente acorda mais ou menos e às vezes é só uma questão hormonal. É óbvio que a gente não pode. A gente não pode. É, sotovalutária, subestimar que tem alguns fatores externos que mexem com a gente, na maioria das vezes são fatores externos, mas eu acho que é muito importante que a gente entenda o nosso ciclo menstrual porque ele faz parte de quem a gente é. E por mais dolorido que ele possa ser, por mais que vocês possam não gostar dele, o que eu digo é que ele é uma parte da gente. E essa coisa de ter esse ciclo que nos pertence é uma coisa muito nossa, é uma coisa muito feminina. E eu acho que todas as mulheres deveriam tentar pelo menos ter uma boa relação com isso. De entender que, puta, como meu corpo é incrível, perfeito, cara. Eu sou capaz de fazer isso todo mês, sabe? Tipo, é incrível, pra mim é incrível. Eu sou uma fã do ciclo menstrual, tanto que eu tenho um útero tatuado, né? E eu acho que é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu sei que tem muita coisa que eu falo que 90% da população não condivide. Condivide, existe essa palavra? Não compartilha. Mas sei lá, eu acho que é importante que a gente conheça o nosso corpo e consiga controlá-lo de alguma forma, consiga entendê-lo e consiga realmente exercer a liberdade de escolha, a liberdade da sexualidade, respeitando nós mesmas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu prometo que eu vou fazer vídeos com maior frequência. Talvez o meu cenário aqui mude um pouco. Tem algumas coisas pra acontecer ainda. E é isso. Um beijo, até a próxima.